Boa tarde a todos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver os corações. A temática que nós vamos estar abordando hoje vai de encontro com o estudo do próprio estudo que realizamos com a Joana de Ângeles e vai estar trazendo uma abordagem nessa obra que, psicografada por Divaldo Franco, trata dos conflitos existenciais. Nós vamos estar percebendo, na visão do espírito imortal, o que vem a ser conflitos, como isso diferencia da visão da materialista na atualidade, propiciando a certeza de que conflitos são salutares para todos nós, nos convidando a nos auto-perceber cada vez mais. Mas também a terapêutica de como nós podemos nos solucionar, como nós podemos nos equacionar e estarmos integrados na vida de uma maneira mais lúcida e consciente. Nós vamos buscar o conhecimento do que vem a ser conflitos, e vamos buscar algumas conceituações através da psicologia. Então, Jones e Gerard foram dois psicólogos americanos que vieram dizer-nos que conflitos consideram um conflito como um estado em que o indivíduo se encontra quando está motivado para dar duas respostas incompatíveis entre si. Então, a tendência materialista, ou o pensamento da atualidade materialista, se fôssemos buscar no Aurélio o que vem a significar a palavra conflito, nós viríamos a questão externa. Brigas, guerras, lutas, desentendimentos, tudo a nível no contato social. Mas nós vamos perceber que a visão da psicologia fala que são projeções da maneira da qual nos alimentamos no mundo íntimo, nós nos projetamos na vida e sociedade. E ali está nos dizendo que o conflito é esse estado de duas respostas incompatíveis entre si, como se dessemos dois comandos opostos, e isso gera o conflito. Então o conflito seria isso, dois comandos opostos. Outra visão que nós temos é a de Kurt Lewin, que também é um psicólogo alemão, foi um psicólogo alemão, que vem nos dizer um processo dinâmico envolvendo fenômenos emocionais e cognitivos, cuja identidade está condicionada por fatores situacionais. Ali já vai um pouco mais de encontro com o que a gente aprende na própria doutrina espírita, que às vezes alimentamos crenças, já modificamos os nossos paradigmas a nível mental, mas a nível das emoções e atitudinal, podemos nos comportar de uma maneira contrária a essa nova crença. Isso gera um quadro conflitivo, seria um conflito, que diante dos fatores externos, fatores situacionais, pode desperta em nós a capacidade de nos percebermos, tanto a nível emocional quanto a nível mental. Nós vamos aprender que se estamos em quadros de conflitos, ou se não sabemos que estamos, se ainda estamos inconscientes desses quadros, diante de algumas perguntas que fazemos no nosso dia a dia, podemos nos encontrar. Então, se alimentamos essas questões, por que comigo? Se alguma vez já disse, ou se digo diariamente, ou se digo e não percebo, estaria ali com um quadro conflitivo. O que fiz para merecer isto, essa experiência, esse quadro? Por que tento sempre e não parece dar certo? Vamos fingir que não é conosco que essas coisas ocorrem. Vamos fingir que é com o outro. O que fazer diante de uma situação, um acontecimento? Por que me sinto insatisfeito ou insatisfeita? Já sei reconhecer quando eu estou insatisfeito, a nível emocional, a nível mental. Por que me sinto assim? Mas podemos também, numa metodologia mais salutar e saudável, diante das situações, sejam externas ou que emergem no nosso mundo íntimo, perguntar para quê? Para que a vida me convidou nessa experiência? Para que atrair essa experiência, certa pessoa, certo acontecimento? O que eu busco? Já sei, como espírito imortal, nós falamos no estudo anterior da Joana de Ângeles, eu já sei qual é o meu objetivo existencial. Se não, sei me trabalhar para perceber. E quem sou? Também é um dos conflitos que nos auxiliam a buscarmos as nossas origens, que nos auxiliam a perceber o porquê de estarmos aqui e atravessarmos certas dificuldades na nossa vida cotidiana. Nós vamos perceber que os conflitos, segundo a visão da própria Joana de Ângeles, Divaldo Franco, têm fatores endógenos. Nós sabemos o que vem a ser fatores endógenos? Internos. Fatores internos e fatores externos, que seriam os exógenos. Quais seriam ali
os fatores... Desculpa, esse aqui vai ser um fator exógeno. A Joana de Ângeles vem nos dizer que a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. Para nós, na vida em sociedade, no relacionamento interpessoal, nas dificuldades que trazemos com as nossas próprias crenças, fatores externos vão estar liberando as nossas dificuldades e a tendência é querer fugir, é querer correr, mas nós percebemos o esforço necessário a cada um de nós para que nos superemos e nos resolvemos. Mas que não é, os conflitos não são as questões externas, é a maneira da qual, na minha intimidade, eu lido com as mudanças ambientais, com as mudanças externas. E nós vamos perceber que, assim como Darwin estudou na teoria da evolução, que não são os mais fortes fisicamente que conseguem superar-se, que conseguem permanecer em harmonia, mas são aqueles que mais se adaptam às mudanças externas, percebendo que elas promovem o crescimento interior. Seria neste pensamento que nós somos convidados a permanecer, conhecer, aprofundar nos nossos conflitos, para que nos conheçamos na intimidade. Joana de Ângeles ainda vem nos dizer nessa obra que somos espíritos imperfeitos e nos encontramos na infância espiritual. Ainda nos falta muito para alcançarmos a maturidade no processo evolutivo. Os erros que cometemos são deficiências na aprendizagem. Repetindo lições, aprendemos a não mais errar. Se temos as tendências a fugir dos quadros conflitivos, nós vamos perceber que eles são as experiências se apresentando mais uma vez para nós, porque já abandonamos ou já nos auto-abandonamos no passado. Então elas nada mais são do que a oportunidade de reaprendermos lições, de nos exercitarmos, de nos fortalecermos, porque não é na primeira, ou na segunda, ou na terceira vez que já estamos profissionais em certo aspecto. Não é na segunda, na primeira ou na terceira vez que já superamos certos aspectos. É preciso nos exercitarmos diariamente, através de várias encarnações, de várias existências, para que possamos constituir uma virtude, solidificar uma virtude, desdobrar um valor íntimo. É um processo que vai respeitar a nossa própria natureza, que é gradual. Então é consolador percebermos que somos criaturas que fomos criadas simples e ignorantes. E o erro é natural, mas não é natural persistir no erro. É fundamental nos escolhermos, assumirmos a responsabilidade de promover a nossa evolução. Agora nós vamos analisar os fatores endógenos, que seriam os interiores. Então a gente troca o slide que eu coloquei errado. A Joana diz que na raiz de todo o processo afetivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarra com os fracassos que ficaram no passado. Então nós vamos perceber que nas situações externas, seja um patrão, uma patroa, seja a perda do trabalho, a mudança de um país, a saudade de um ente querido que ficou em outra região, seja a perda de um ente querido que desencarnou, que nós sabemos que não existem perdas de seres, porque nós não somos donos ou eles não pertencem a nós, mas seria a maneira como a qual essa situação externa afetou o meu mundo interior. Tudo isso fala das nossas vivências anteriores. Se eu já me dei a oportunidade de exercitar o desapego diante do desencarne de um ente querido, de uma pessoa que gosto muito, não vou mais me desesperar. Mas se não exercitei, isso mostra uma aprendizagem do passado que está gravada no meu perispírito, está presente em mim. Cada situação externa vai estar despertando esses valores no nosso mundo íntimo. Nós vamos perceber, ou a Joana vem nos dizer, que um dos maiores fatores para os conflitos existenciais é o vazio existencial. Quando nós buscamos uma razão de existir, quando nós temos uma meta de crescimento para a nossa encarnação, os conflitos vão se amenizando, ou nós vamos nos tornando harmônicos diante das situações externas, porque já nos preparamos, já temos confiança, já temos segurança. Mas o vazio existencial é presente para todos nós em gradações diferentes. Às vezes não temos consciência, então é fundamental começar a nos perceber como é que o vazio existencial se manifesta no meu dia a dia. Já sei notar que trago quadros de vazio existencial. Como que seriam alguns sintomas? A Joana nos traz para que a gente possa perceber essa patologia presente em nós e presente na humanidade. Primeiro fato, a baixa estima.
se temos um objetivo existencial, a nossa estima está elevada, está alta, nós estamos capacitados a atravessar dificuldades. O fulano que pisa no meu pé na rua, não vou me irritar com ele. Alguém que me fecha a cara, que me responde. Uma situação que não ocorre do jeito que eu queria, eu trago a autoestima. Então eu sei me superar, buscar, pesquisar em mim os valores para estar superando esses quadros. Mas se eu trago baixa estima, significa que eu estou meio paralisada na minha conquista de objetivos existenciais. E isso nos coloca para baixo. Outro fator, o transtorno disforme. Conhecemos o que vem a ser o transtorno disforme? A insatisfação da maneira física da qual nós nos apresentamos. Procuramos defeitos mínimos, nos sentimos mal com esses defeitos mínimos, então buscamos cirurgias, buscamos questões externas da estética, nos enchemos de penduricalhos para nos sentirmos ou preenchermos o vazio que trazemos no nosso mundo interior. Existem quadros de transtornos psicológicos gerados por isso, onde o indivíduo não traz defeito físico algum, mas se vê tal qual imagina-se no seu mundo interior, na maneira externa. Outra característica é a ansiedade generalizada. Parece quadro de consultório psiquiátrico gravíssimo, porque se já percebemos que já notamos quadros de ansiedade, o que será que é a generalizada? O que será que a Joana quer dizer com isso? Se já começamos a perceber a ansiedade, como é que nós a percebemos? Ideias? Como é que eu sei se eu sou uma pessoa ansiosa? Corpo físico. Então, geralmente é o quê? Batimentos cardíacos acelerados. Mas nós estamos falando de batimento cardíaco acelerado é localizado. Ela está falando de ansiedade generalizada. Então já se manifestou e somatizou no corpo físico que já não conseguimos nem apontar onde é que está. Porque já nos permitimos chegar a esses quadros mais graves. Mas é possível trabalharmos no dia a dia, percebermos os quadros de ansiedade e se trazemos uma meta existencial, um objetivo, eu já me focalizo. Então se eu percebo a ansiedade, começando com aquele frio na barriga, é bandeira vermelha para mim. Eu me conecto com a minha meta, com o meu objetivo e agora passo a gerenciar as minhas emoções através do meu campo mental conectado com a minha meta. Então, se já permitimos com que generalize-se no corpo biológico por completo, ou em partes que nós já não conseguimos nem mais denotar, parece que vamos desmaiar. Estamos nesses quadros mais crônicos, é fundamental nos trabalharmos, seja com auxílio psicológico, seja com auxílio médico, mas também nos renovando, buscando metas, buscando um porquê de ser. Nós aprendemos com o Dr. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que foi refugiado nos campos judeus. Quem já teve a oportunidade de ler a sua obra, vai perceber que ele desenvolveu e percebeu no contato com seres que estavam na fila para serem executados, eram seres completamente felizes, porque traziam um objetivo existencial. Enquanto que nos encontramos em quadros melancólicos, quadros de tristeza, tendo a oportunidade de estarmos encarnados na Terra. Então isso fala de termos um logo, de termos um objetivo que nos auxilie a nos gerenciar, que nos conecte com uma meta superior, que toda vez que nos encontrarmos em quadros de ansiedade, possamos nos resgatar. Depressão. Divaldo Franco vem nos dizer, nesse próprio seminário, Conflitos Existenciais, que na Terra existem 200 milhões de depressivos. É gravíssimo esse quadro, se analisarmos por essa maneira. Como é que percebemos na nossa vivência diária, se temos uma melancolia, uma tristeza, nos alimentamos, buscamos a misericórdia, a compaixão dos outros, ou nos trabalhamos na ação efetiva no bem nosso e no bem dos outros para nos resgatar? Porque depressão é falta de ação qualitativa no bem. Uma pesquisa realizada pela companhia Thames Water, aqui da Inglaterra, cerca de 6 anos atrás, identificou traços de Prozac na água da Inglaterra. Nós estamos falando de água canalizada, isso vem do Thames. Então nós vamos perceber que o quadro de depressivos não é tão pequeno quanto imaginávamos, porque geralmente a depressão é uma doença silenciosa. Nós só vamos percebê-la quando está nos quadros graves.
Então é fundamental buscarmos, nos resgatarmos, investirmos em objetivos que nos trazem alegria, que nos trazem estima, que nos trazem motivação para que nós possamos viver ou estar na nossa existência corrente de uma maneira mais saudável. Compulsão alimentar, que nós falamos um pouco no estudo do Livro dos Espíritos, que denota uma fuga diante do vazio existencial que trazemos, e parece meio que uma metáfora, porque se eu trago um vazio existencial, não tenho uma meta, eu quero me preencher, e busco a alimentação para preencher esse vazio que trago, de uma maneira desregrada. Então fala do processo emocional, da qual eu me encontro distante de mim, sem me conhecer, sem saber o que me preenche realmente, verdadeiramente. Porque se nós pegarmos o quadro da compulsão alimentar, comemos, aquele alívio é imediato, sentimos bem, 5, 10 minutos depois, a questão do vazio retorna, porque não nos alimentamos daquilo que é real, de substância, de valores que nos auxiliam a nos tornarmos pessoas confidentes, espíritos com uma autoestima elevada. Outras características seriam a fobia social. Nós sabemos que na atualidade existem ferramentas que promovem o encontro, promovem a socialização, a vida em sociedade. Mas muito verdadeiro é que nos alimentamos de questões intelectuais, mas nos é difícil conviver. A maior dificuldade da criatura humana, nós como espíritos encarnados, é conviver bem uns com os outros. E ali estaria falando dos quadros de fobia social, que podem, em gradações diferentes, levar as criaturas a terem medo de sair de casa, para não ter que lidar com a vida em sociedade. Então é gravíssimo esses quadros. E nós podemos perceber nas gradações menores, em fatores que temos a facilidade de conversarmos uns com os outros. Eu moro em cidade pequena, às vezes atravessar a rua é mais fácil, para que a gente não tenha aquele contato com a outra pessoa. Pegar no telefone quando alguém vem conversar conosco, para parecermos que estamos ocupados, tudo isso denota dificuldade relacional, dificuldade de nos relacionar uns com os outros. Consciência pesada, essa ninguém tem. A Joana vai nos explicar que, devido aos nossos comportamentos do passado, os erros e equívocos que cometemos, o vazio existencial, se não investimos em nós, se não estudamos, se permanecemos na inércia, isso traz um quadro de culpa, de consciência pesada. Mas conforme nós vamos nos trabalhando, investindo nos nossos valores, nós vamos dissolvendo esses complexos de culpa, esses complexos de equívocos que cometemos em assumindo a responsabilidade. Quanto mais me responsabilizo pelo meu quadro psicológico e emocional, mais eu diluo os quadros de consciência pesada. E a promiscuidade, da mesma maneira que existem as questões de fuga com a compulsão alimentar, vão existir as questões de fuga com a promiscuidade. Não escolhemos a fidelidade a um parceiro ou uma parceira, mas descartamos as criaturas como se fossem objetos, porque nós não nos valorizamos como espíritos imortais, mas simplesmente nos analisamos como um objeto também. E aí mercadamos com as emoções nossas e dos outros. Vão existir outros, existem vários capítulos que Joana abrange, nós só tiramos algumas pinceladas devido ao nosso tempo, para mostrar que a nossa dificuldade no conflito externo fala das questões íntimas que nós trazemos, buscando agora solucionar e preencher o nosso vazio existencial. Ela vai dizer que o vazio existencial é decorrente da perda do sentido da vida, ou da perda do sentido da existência. E ela então faz uma psicogênese, quer dizer, a origem psicológica da perda do sentido existencial para todos nós, se fôssemos resumir em palavras mais fáceis. Ela diz que a falta de metas, de objetivos, que assalta a consciência, dá lugar a indivíduos psicologicamente vazios. Para que façamos uma análise de nós mesmos. Será que somos nós, indivíduos psicologicamente vazios? Quando conversamos, quando vivemos, as nossas 24 horas do dia são para tratar de questões externas, corriqueiras, diárias, ou já buscamos nos aprofundar, buscamos substância, buscamos aprendizado uns com os outros, já sabemos adentrar conversas, diálogos mais construtivos. Ela continua nos dizendo que a grande maioria dos que assim se comportam intelectualizou-se, aprendeu a discorrer sobre temas variados,
mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar-se interiormente, a enfrentar os seus medos e culpas, sempre transferindo-os no tempo ou anestesiando-os no inconsciente. Como é que eu percebo se eu estou lá? Já sei falar dos grandes mártires do cristianismo, das vivências dos apóstolos do espiritismo, mas quando eu trago isso para a minha vivência diária, sei dar exemplos? Sei reconhecer as minhas dificuldades emocionais? Ou está dizendo, não sei, não consigo perceber o que isso traz para mim. Então falo da nossa distância, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mais focalizando nas questões cognitivas, como nós vimos no estudo da Joana de Ângeles. Ela diz que os indivíduos são devorados pela volúpia de muito agarrar e pouco reter. Falamos do apego, da nossa insegurança por não termos fatores ou força interior, por construirmos no dia a dia, através do desdobramento das virtudes. Então estamos distantes de nós mesmos, enfraquecidos, raquíticos. E por isso nos agarramos aos seres, nos agarramos às coisas, mas não retemos valores. Não buscamos o cumprimento dos nossos deveres, buscamos nos agarrar aos nossos direitos, requerir os nossos direitos. Há uma sofreguidão para aparecer, uma necessidade desesperadora para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tombando na exaustão e levantando-se sob estímulos químicos ainda mais frustrantes. Seria um retrato da atualidade. Como é que estamos nós? Já estamos nos exercitando na humildade, em vivenciar valores, sem ter a necessidade de nos mostrarmos, da validação externa? Como é que nós utilizamos as ferramentas sociais que existem? O Twitter, o Facebook, estão mostrando para todo mundo que nós estamos de holiday, num país ensolarado, ou já estamos nos utilizando conscientemente das ferramentas que a tecnologia nos oferece para o nosso crescimento, para nos instruir, para crescer, para nos autoestudar, ou ainda para as questões de vaidade, as questões externas, mostrando lá fora um vazio que nós, mostrando no externo para esconder o vazio interno que nós trazemos. E ali ela fala sobre as fugas em estímulos químicos, que poderia ser a drogadição, o alcoolismo, festas, tudo isso buscando para preencher esse vazio íntimo que nós trazemos. O vazio, portanto, não significa ausência de significados externos, de valores adormecidos ou ignorados, mas sim da incapacidade que toma do indivíduo, sugerindo-lhe impossibilidade ou inutilidade de lutar contra a maré das dificuldades, permitindo-se uma resignação indiferente, como um mecanismo de autodefesa que se transforma em grande vácuo externo. Nós vamos aprender com a Joana que não seria, se analisarmos como seres espirituais herdeiros de Deus, seria incorreto dizer que esse vazio existencial é por falta de significados internos, porque nós trazemos as leis de Deus na consciência, trazemos em estado de germe as potencialidades a serem desenvolvidas. O que acontece conosco é nos desidentificamos desses fatores, não nos consideramos capazes de desdobrar esses valores, não nos damos a oportunidade de exercitá-los permanecendo nas experiências, mas trazemos sim todos esses valores em nosso mundo íntimo. Só cabe a nós o esforço individual e intransferível de desdobrá-los, de desenvolvê-los na vivência no mundo relacional. Joana nos traz, ou Divaldo nos traz, algumas terapias libertadoras para superarmos os nossos conflitos existenciais, para resolvê-los, equacioná-los. A autoconsciência amplia os horizontes emocionais e psíquicos do ser, propiciando-lhe a libertação de tudo quanto junge ao passado, desde que haja o esforço da aceitação de novos desafios existenciais. Então, nos percebermos tal qual estamos, saber as nossas deficiências emocionais, saber as dificuldades relacionais, é importante que tomemos autoconsciência, que assumamos a autoconsciência de nós mesmos, mas não para ficarmos aprisionados nas questões de culpas do passado, mas para podermos nos auxiliar no aqui e agora, a nos movimentarmos de uma maneira diferente, a utilizarmos dessa experiência como reaprendizado para todos nós. E só isso fará a diferença no nosso processo evolutivo.
Identificação entre self e ego torna-se possível preencher os espaços afligentes do mundo interior. Nós falamos ali do ego desestruturado. Então, saber das minhas questões ou saber quando o meu querer não me é conveniente é importantíssimo. Saber que eu trago tendências do passado, da qual me conecta com a minha inferioridade, é importantíssimo reconhecê-las. Mas agora, pelo direcionamento do self, da escolha consciente segundo os meus deveres, vai me auxiliar a me libertar cada vez mais das minhas dificuldades e conflitos íntimos. Divaldo nos diz, não entre em conflito por causa do conflito. Então, nos permitamos, ou demos-nos a permissão de perceber os nossos conflitos, mas não com a negatividade associada a eles. Simplesmente percebendo a oportunidade salutar da catarse que se encontrava debaixo do tapete. Por muitas eras, nós fomos escondendo e jogando as questões debaixo do tapete. Agora estão transparecendo, porque estamos no melhor momento possível para superá-los. Então não é algo negativo, mas é algo altamente positivo para nós. Não mereçamos compaixão, merecemos amor. Não mais vamos pedir a compaixão nos colocando na situação de vítimas, mas nos auto-amemos, sabendo que cada um de nós temos a capacidade de estar nos resolvendo, nos equacionando, buscando valores novos, movimentando crenças pregressas que nos mantêm presos, arraigados à nossa inferioridade. Permanecer na experiência, por mais que nos faltem coragem. Então, sabendo que toda coragem, toda segurança é oriunda de Deus e nenhuma experiência nós atraímos da qual não temos capacidade de superar. Então, permanecer nas experiências, por mais doloroso que seja, para que não mais caminhemos com espinho no sapato, mas que vamos resolvendo e arrancando as arestas que nos dificultam a nossa vivência conosco e com o outro. E um outro aspecto que nós aprendemos essa semana, que é preciso frustrar o ego. E eu refleti bastante a respeito dessa passagem, para ver o que é que isso significa na resolução dos conflitos íntimos de cada um de nós. E eu lembrei de uma passagem que havia lido a respeito de um sábio, que dizia que dentro de si ele identificava dois cães, um dócil e um feroz. Qual dos dois, em uma briga, venceria? Eles vivem em constante desentendimento e brigas. Qual dos dois venceria essa tarefa? Ou venceria essa luta? E ele diz, aquele da qual eu alimentar. Superar conflitos não é dar evasão à agressividade. Não é dar evasão aos condicionamentos do passado. Mas é simplesmente buscarmos a nossa harmonização interior, compreendendo que as situações externas nos convidam à reavaliação interna, fortalecendo o nosso Deus em nós, a nossa porção self, para que através da frustração daquilo que eu queria, mas não era me conveniente, eu possa identificar as oportunidades de crescer cada vez mais, compreendendo que atender o desejo desregrado da qual eu alimento pode ser a minha desdita no futuro. Então, um móvel de reflexão a todos nós, para percebermos quando é que o nosso querer a nível do ego não está sendo atendido, para que possamos cumprir com o nosso dever existencial. Lembrando das palavras do próprio Mestre Jesus, que deixaram muitas contradições, mas que o Espiritismo vem nos solucionar e esclarecer com muita propriedade. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. O Cristo nos convida a reavaliar conceitos, a percebermos ou nos posicionarmos na vida diante aos nossos deveres conscienciais. Agora, a partir de agora, buscar a solução dos meus conflitos. Não é algo negativo que deve ser escondido, que deve ser tirado de mim, mas simplesmente algo a ser trabalhado no dia a dia, para que eu possa não mais estar bem na minha situação de conforto, desconfortável, mas para que eu busque desdobrar valores, para que eu me motive para crescer cada vez mais através do convívio comigo e com os outros. Muita paz.